Dodô pode ser envolvido numa troca. Qual clube da Série A monitora de perto essa situação? Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla-Rix, trazendo para vocês mais um corte aqui para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, nesta terça-feira, dia 29 de abril de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí e atualizações do Mengão aí, que nesta quarta-feira tem partida importante aí pela terceira fase aí da Copa do Brasil, fora de casa, contra o Botafogo da Paraíba. Então vamos aqui para mais um corte, deixe seu like, deixe nos comentários aí a sua opinião aí sobre esse vídeo, seu feedback é muito importante pra gente. Os rubro-negros e o técnico Felipe Luiz, a gente preparou uma reportagem falando da importância do camisa 9 do Flamengo e na volta a gente fala sobre outras novidades no time. A reportagem quem fez fui eu mesmo, então vamos ver. A camisa 9 do Flamengo foi a mais vista pelas ruas do Rio nesta segunda-feira. Também pudera, Pedro foi o grande destaque da goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4-0. O homem voltou com força. Ele tem muita criatividade nos lances dele, o Flamengo estava precisando muito sim de um centroavante como ele. Esse gesto também voltou à moda. É como o Pedro comemora os gols dele. O atacante retornou ao time titular 8 meses depois da grave lesão no joelho. O Flamengo venceu o Corinthians, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 2 reverências do Pedro. Cada jogo eu busco dar o meu melhor e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Rapaz, foi tiro e queda, o Pedro voltou, brilhou, camisa 9 do Flamengo bombando, todo mundo colocando o torcedor, né, satisfeito em ver o Pedro, era o que estava faltando pro Flamengo, o sorrisão do Benê. Ah, era o que estava faltando, Flamengo. Né, cara, o Flamengo, tem uma diferença com o Pedro ali na frente, não tem jeito, A né? diferença é, ele sabe botar a bola na rede. Com o Pedro em campo, o Flamengo é muito mais letal. Muito mais. Sem sombra de dúvida, a gente pôde ver isso desde o retorno Cara, dele. Não é estendo para a seleção brasileira, isso. Não é coincidência. Pedro faz falta para a seleção também. Claro, é um jogador extremamente importante, assim, independentemente de quem seja o futuro treinador da seleção brasileira, a gente ainda não sabe, mas, por exemplo, falam muito do Ancelotti, independentemente de quem seja, o Pedro é um jogador cotado a disputar a próxima Copa do Mundo, obviamente, se estiver jogando o futebol que ele continua jogando mesmo depois da lesão. Mas não é coincidência, Flavinho, depois do retorno dele, o Flamengo continuou jogando bem, só que botou a bola na rede. Goleada contra o Juventude, goleada contra o Corinthians, poderia ter sido um placar ainda mais elástico. Então, acho que o Pedro, a gente pode dizer que ele é o remédio que o time do Felipe Luiz precisava nesse momento. Porque a gente sempre questionou aqui, ó, o Flamengo cria muito e não aproveita as oportunidades. Por que não aproveita as oportunidades? Porque o time não quer? Não, porque os jogadores que estavam à disposição não têm a característica que o Pedro tem, que é um atacante goleador. O Juninho não é goleador, o Luiz Araújo não é goleador, o Everton Cebolinha não é goleador. BH é lado de campo. É, exatamente, mas o Bruno Henrique até eu boto ali porque ele sabe aproveitar as oportunidades quando ele tem. É o jogador, digamos, mais letal na ausência do Pedro. Agora, o Pedro é matador, é um centroavante matador. Até nos tempos de Gabigol, o Gabigol também era um jogador que perdia muitas oportunidades. A gente lembra disso, fazia muito, mas também perdia muitas oportunidades. O Pedro não, é um jogador que precisa de menos tempo em campo para poder botar a bola na rede. Então o Pedro é a cereja do bolo feito pelo técnico Felipe Luiz. Era tudo que o Felipe Luiz precisava nesse momento. O Pedro é um jogador que, sem sombra de dúvidas, com ele em campo, o Flamengo é muito mais letal, muito mais perigoso para o adversário. Levaria o Pedro para a seleção, ô Pedrosa? Quem compete com o Pedro dentro das mesmas características, hein? Talvez Igor Jesus, né? O Matheus Cunha foi na última convocação, jogando um pouco mais de 10, mas ele pode fazer o 9. O João Pedro, que é o do Brighton. João Pedro. O Rodrigo Muniz, apesar de não ter sido convocado, é um centroavante que está fazendo uma boa temporada lá no Fulham, na Premier League. Mas hoje, assim, de característica idêntica do Pedro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu acho que o Ancelotti chegando, talvez ele não utilize esse centroavante, camisa 9, que a gente já espera, porque ele vai ter Vini Júnior, Rafinha e o Rodrigo à disposição. Vini Júnior e Rafinha são jogadores da ampla confiança dele. E o Rafinha é simplesmente o melhor jogador do mundo na atual temporada. Então, assim, qual é o lugar do Pedro? É difícil, assim. Eu acho que o Pedro tem que ir
para ser uma opção, sempre pela qualidade dele. Agora, titular, eu não consigo cravar o Pedro como titular dessa seleção. Seria o Benzema do ataque do Real. Ele pode ser, mas dentre as peças que a gente está vendo, ainda tem Savinho, ainda tem, como eu falei só aqui, jogador de lado Cunha. de campo. Não, o Matheus Cunha não. O Matheus nem o João Cunha Pedro. que joga um pouco mais recuado, mas fala. Inclusive, o Dorival estava no Maracanã, ele deve ter imaginado isso, né? Caramba, quando eu ia colocar o Pedro na seleção brasileira, o jogador que eu precisava, tô vendo aqui pessoalmente ele destruir meu futuro time. Ele chamou, ele exatamente. convocou e o Pedro Tentou, teve né? a infelicidade, a lesão aconteceu exatamente quando ele estava servindo a seleção brasileira. Vê, como é que tá a situação do Jorginho, vai rescindir com o Arsenal, ele chega antes do Super Mundial, depois, como é que tá? Vamos lá, recentemente o empresário do jogador se reuniu com o Arsenal para debater essa rescisão de contrato, que o Jorginho tem valores a receber do clube inglês, e a resposta que o Flamengo teve, o feedback que o Flamengo teve é que a reunião foi extremamente positiva para ter a rescisão de contrato e com isso ele ficar livre e fechar com o Flamengo e ficar à disposição já para o Super Mundial. Repito o que eu falei aqui na semana passada. Pelo que eu estou entendendo de panorama nos bastidores, não é nem se o Jorginho será contratado, porque o Flamengo está muito otimista para ele chegar. É se ele vem antes do Super Mundial. E essa última reunião do jogador com os empresários, juntamente com o Arsenal, foi extremamente positiva, pelo menos foi o que foi passado para o Flamengo. Então o Flamengo está muito confiante para que ele possa rescindir um contrato, porque o contrato dele vai até o dia 31 de junho e o Super Mundial começa antes. Ou seja, ele teria que rescindir, ficar livre e assinar com o Flamengo, naquela janela ali aberta antes do Super Mundial. E o Flamengo está muito otimista, recebeu uma informação positiva dos representantes do atleta para ter essa rescisão de contrato e assim ele ficar livre e assinar com o Flamengo um vínculo válido por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2028. Aí o Jorginho chegaria para disputar o Mundial com essa moral assim, para o Flamengo acelerar, colocar isso como preocupação? É um cara que chega para ser titular nesse Flamengo, Pedrosa, do jeito que tá encaixadinho, o que jogaria na do De La Cruz ali? Não, olha só, gente, você perguntou o Pedrosa, mas eu vou responder. Aqui, hoje ele é reserva. O Pulgar e o De La Cruz estão jogando muita bola. Eu respeito muito o Jorginho, muito mesmo, joga muito futebol, qualidade absurda, jogador enfim, se destacou na Premier League, vem jogando futebol absurdo, só que assim, não dá para você simplesmente chegar e tirar ou o Pulgar ou o De La Cruz e botar o Jorginho. Eu acho que é meritocracia também. Então os dois não muda muita muito, então, o fato de se ele não puder jogar o Super Mundial depois, muda muito na cabeça dos dirigentes do Flamengo? Não muda, mas é importante você ter um jogador do nível dele à disposição, né? Porque com a lesão, talvez ele não volte no ritmo, Tem que ver se vai ser em cima do laço, né? Mas da ao mesmo recuperação tempo, se a dele. gente for colocar sem levar contexto de jogo e tudo mais, o Jorginho é um melhor jogador do que o De La Cruz e do que o Pulgar. Isso é fato, ele é um melhor jogador. Em nível, o Jorginho é um jogador melhor do que esses dois atletas. Mas em encaixe, eles estão muito bem. Então hoje eu não vejo o Jorginho sendo titular. Eu posso pegar um exemplo justamente no próprio elenco do Flamengo? Vamos lá, o que o Pedrosa acabou de falar. Eu vejo o Danilo muito melhor que o Léo Pereira, por exemplo, de futebol. Só que hoje o Danilo é reserva. Por quê? Léo Ortiz e Léo Pereira se encaixaram muito bem. É uma sintonia absurda, inclusive, repito, para mim hoje é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Como é que você vai simplesmente tirar o Léo Pereira ou o Léo Ortiz para colocar o Danilo? E assim, o Danilo joga muita bola, tanto é que quando ele está em campo, você vê a qualidade dele. Só que não dá para você simplesmente tirar um jogador e botar outro assim. E a meritocracia? E o que eles estão apresentando em campo? Você não vai levar em consideração? E assim, o Jorginho vai chegar justamente no melhor momento do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Agora que sobre o Pulgar, assim, chovendo sequência. molhado. Elogiar o Pulgar aqui, vem jogando muita bola, é o melhor momento do Pulgar também no Flamengo. Então não dá para você simplesmente tirar um jogador. Eu acho que a boa notícia é, você tem um jogador à disposição no banco de reservas de alto nível, do mesmo padrão. Tem previsão da volta dele, do retorno, se ele vai demorar muito tempo para ficar apto para jogar? Segundo o empresário, ele já voltou a treinar, questão de preparação física e tal, assim. Para o Flamengo, isso não muda muito. Na verdade, eu acho que para o Flamengo é até bom, Flavinho, porque se ele ficar muito tempo ausente com a camisa do Arsenal, isso facilita a vida do Flamengo e também do jogador para conseguir a rescisão de contrato. Porque a diretoria do Arsenal pode pensar, por que eu vou manter um jogador que não pode entrar em campo? Então, assim, é melhor eu diminuir meu custo, meu gasto. Eu estou aqui pensando como dirigente, isso não é uma informação, mas pensando como dirigente. Eu pensaria dessa maneira, é melhor rescindir logo com um jogador que
enfim, não vai ficar à disposição, não pode entrar em campo. Ele quer ser feliz no Flamengo, então rescinde e vai ser feliz no Flamengo. Eu pensaria desse jeito se eu fosse dirigente do clube inglês, obviamente. Então, eu acho que, pensando desse jeito, é até melhor para o Flamengo essa lesão ter acontecido, não é uma lesão grave, obviamente. Pra facilitar a saída, Facilita, né? porque se ele tivesse à disposição e jogando futebol, se eu fosse dirigente do Arsenal, não iria liberar, tendo em vista que é um jogador importante para a Ele equipe vinha sendo inglesa. utilizado lá, mesmo o banco entrava. Sim, né? é porque lá é normal isso, né? Esse rodízio no time. Não é porque ele é reserva, porque está jogando mal, não. É muito mais característica de jogo a jogo também. O Botafogo anunciou... O Flamengo também ontem, né, diferente da mobilização contra o Central Córdoba, que era a única explicação que encontramos aqui para ter perdido em casa no Maracanã, na Conmebol Libertadores. André, e o Pedro voltando de lesão e voltando da maneira como tem voltado, titular ontem pela primeira vez e a titularidade tem que ficar com ele mesmo, não existe discussão. No caso dele, sim, né? Como a gente falou, é quase uma contratação que o Flamengo faz durante a temporada, ainda no início, né, das coisas importantes. A gente está ainda no começo do Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Libertadores a mesma coisa, Copa do Brasil a mesma coisa, assim, as coisas que interessam, né, após os campeonatos estaduais estão no início. O Flamengo está aí com um reforço absurdo, que é um jogador top de linha, pensando em tudo que você pode cobrar, tudo que você pode querer não cobrar de um atacante, com as características peculiares que ele tem pelo tamanho dele, pela forma como ele se movimenta, a visão de jogo, o fato de saber jogar longe do gol. É muito difícil encontrar um jogador, um atacante de referência, camisa 9 como o Pedro, que tem as leituras necessárias para jogar fora da área até, de modo a liberar espaço para os seus companheiros. Embora o Felipe tenha diferentes maneiras de enxergar o time do Flamengo, o Pedro é um jogador que, na minha opinião, vai fazer parte de todas essas maneiras que ele, Felipe Luiz, quiser. E tem uma coisa muito interessante no Flamengo que o Felipe Luiz está montando, que é uma equipe que primordialmente deseja ser protagonista com a bola, porque se enxerga tecnicamente superior e capaz de fazer o que fez com o Corinthians, com qualquer equipe, dentro ou fora de casa. É claro que as coisas ainda estão no início e ainda devem melhorar muito, principalmente na cabeça de um treinador perfeccionista como ele, porque a formação que ele teve é a formação de quem não enxerga o futebol sem um comportamento, sem a bola, com muita fome, como o Flamengo tem mostrado na maioria dos jogos. Não demonstrou esse tipo de comportamento contra o Central Córdoba, é claro que não. E não necessariamente até agora, principalmente na Libertadores, fez partidas compatíveis com o seu potencial técnico. Mas o time do Flamengo, que a gente viu ontem, é uma ideia do que o Felipe Luiz gostaria de fazer contra todos os adversários. Ou seja, um time que recupera, quando perde a bola, recupera muito rapidamente e com a bola sabe ser protagonista porque sabe ser perigoso. Então a gente tem no Brasil vários times que têm a intenção de ser protagonistas com a bola, mas não tem, ou por falta de treinamento ou por equívoco na hora de interpretar o jogo que quer praticar, não consegue fazer isso dentro de campo. Então são, para o fã de esportes que que times são esses? São os times que tocam a bola de um lado para o outro, muitas vezes defensivamente, não conseguem ser agudos, não conseguem ser incisivos. Esse conceito do terceiro homem que o Caio nos mostrou, essa jogada do passe que quebra linhas, elimina defensores e utiliza um jogador para fazer uma parede para alguém que já está em projeção, é quase impossível de ser marcado. Nem com marcação individual. Por exemplo, no lance do gol do Arrascaeta, se ele estivesse sendo vigiado de muito perto individualmente, o jogador que o marca não sabe quando ele vai correr para receber a bola, ou livre de marcação, ou em condição de ficar no mano a mano com alguém e chutar de meia distância, como foi o caso, ou fazer um passe para um jogador que estará mais bem posicionado. E o Flamengo faz isso porque essas jogadas são mecanizadas, são movimentos que os jogadores trabalham e trabalham muito. Não existe nada aleatório aí, embora a intuição de jogadores capazes e superiores tecnicamente, como o Flamengo tem, também seja muito importante para que eles resolvam, às vezes, determinados lances. Mas o que a gente vê é um time muito bem treinado para passar por cima dos seus adversários mesmo, como fizeram ontem.
Intervalo. É mais titular do que o Cebolinha, mas a tropa estava toda reunida e aí, quando essa tropa está numa tarde inspirada, é muito difícil de segurar. É difícil, é uma equipe muito bem treinada, né, Plirri? Ele com vários protagonistas, né? Cada rodada a gente fala que tem um protagonista do Flamengo. Às vezes a gente elogia o Pulgar, o Wesley, Gerson, aí ontem De La Cruz, Pedro. São muitos jogadores, né, de qualidade, então é difícil marcar. No segundo tempo, as substituições os jogadores que entram, às vezes, é até melhor do que os que estavam em campo. Então, realmente... Mas, Luiz Araújo, mas é legal ver essa superioridade, que eles conseguem transformar essa superioridade em campo, né? Não fica só no papel, como a gente já falou em alguns anos atrás, do Flamengo, que não conseguia demonstrar toda a superioridade em campo. E o Flamengo, ele tem atropelado as equipes grandes, né? De uma maneira super natural, assim. E até os jogos que não ganha, ele cria muita, o goleiro adversário é sempre o melhor em campo, então... Realmente o trabalho que o Felipe vem fazendo é bastante interessante assim e digno de elogio. Márcio, quem foi o melhor do Flamengo? Melhor do jogo? Eu vou dar, na minha opinião, acho que o Pedro, né, Plirra? Acho que pela volta dele, primeiro o Flamengo já era muito forte. Voltou melhor da lesão? Voltou, o Flamengo já era muito forte. Faltava um jogador com essas características, né, pro Flamengo, que durante toda a ausência do Pedro, e ele voltar dessa maneira que voltou, precisava de alguns jogos para poder retornar, né? Porque quem viveu uma lesão grave, né? Como foi meu caso, acho que o Fabula, não lembro se teve alguma lesão também de joelho. Mas é muito difícil você retornar num nível alto, principalmente no futebol de hoje, que tem uma intensidade absurda. Então, acho que, para mim, o Pedro, pela atuação que ele teve, participando, fazendo gols, bem preparado, concentrado na partida, porque você não faz um gol assim, numa saída de bola no goleiro, você não está bem atento e bem posicionado. E no caso, o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Fabuloso. Este Pedro, no nível de ontem, é o melhor 9 do futebol brasileiro, contando os que estão fora do Brasil? Eu acho que sim. Boa noite, meus nobres companheiros. Eu acho que sim, o Plirra. Não vejo nenhum atacante hoje melhor que o Pedro. Apesar dele estar voltando de lesão, ele voltou muito bem. É um artilheiro nato. Não só artilheiro, como ele também sabe jogar, né, com os companheiros. E hoje, para mim, ele seria o 9 da seleção, né? E ele tá driblando também, voltou driblando da lesão. Isso aí é inédito, né? Ele não fazia isso. Não era característica dele, Não era, Plirra. Mas o que chama atenção também, Plirra, é o Corinthians. O Corinthians, ele tem uma postura dentro de casa e outra postura fora. Ele não consegue ser o mesmo Corinthians que joga em casa, fora de casa. Apesar de ontem, eu acho que foi o pior Corinthians, né? Com o melhor Flamengo. Então, isso causa um dano muito grande. O Capita falou agora há pouquinho que você discordou da formação inicial do Corinthians, da escalação. No que especialmente? Porque a gente falou em vários jogos, né, do Flamengo, dos adversários, analisando os adversários, que deram trabalho pro Flamengo, que sofreram, que o Flamengo ele ganha os jogos no meio-campo, né? Então ele povoa muito o meio-campo. Ele tem jogadores que fazem funções de beirada, por exemplo, mas que em muitos momentos eles se agrupam ali naquele setor. Então, se você perde o meio-campo para o Flamengo, a chance de você perder o jogo ela é muito grande. E foi o que o Corinthians fez ontem, né? O Corinthians ele entrou com 3 atacantes. Por mais que você fale, mas o Romero ele tem essa função de recomposição, mas ele não é um marcador. O Romero ele é um atacante. Ele posiciona, ele ocupa espaço, mas ele não tem poder de marcação. Então são 3 homens. Ontem, em muitos momentos, assim, na minha visão de jogo, o Carrillo jogou como quase um ponta-direita. Então já são 4 homens no meio de ataque. O Bidon, ele é ótimo jogador, mas ele não tem força de marcação. Então, se você colocar o Bidon, por exemplo, para competir com o Gerson, ele vai sofrer. O Bidon é um jogador que, com a bola nos pés, ele tem muita qualidade, mas nesse poder de marcação falta ainda pela questão física. E eu adoro o Bidon com a bola nos pés, a maneira como ele enxerga o jogo, enfim. Então, aí o Corinthians teve em muitos momentos ali, muita gente que poderia fazer uma sombra, e mais um jogador de mais marcação, que é o Ranieri. E uma defesa que é lenta, né? O Gustavo Henrique e o André. Esses dois juntos, são jogadores não combinam. Não combinam. Eu acho que eles podem agregar, né? Mas eles têm um jogo muito característico e muito parecido. São jogadores que não têm o poder do combate, são jogadores que não têm velocidade.
E aí você tem um homem na frente só de marcação realmente, que é o Ranieri. Então, assim, em vários momentos do jogo, se não todos eles, o Flamengo sempre tinha superioridade numérica. E aí você pega um time de muita qualidade, que mesmo pressionado, os caras conseguem sair de situações, imagina com espaço, o que esses caras tinham de jogada na cabeça para produzir. Então é isso, eu acho que o Corinthians em muitos momentos, né, em jogos bons do Corinthians, o Corinthians sempre se preocupou com o meio campo. A formação na minha cabeça principal do Corinthians é 3 homens de mais marcação. Quais seriam os seus 3? Que é o Ranieri, o Carrijo, o Martínez e um homem mais centralizado e 2 homens de frente. Aí você tem poder de marcação. Ontem o Corinthians poderia ter até uma outra preocupação, colocar talvez, não é um jogador de marcação, mas um jogador que saiba fazer essa função de meio campo. Eu acho que teve muito espaço. O Flamengo ontem teve muito espaço no meio campo para criar e fazer o jogo. Ô, Plirri, tem um detalhe também. Quinta-feira eu acabei comentando o jogo contra o Racing. E o Corinthians, os primeiros 10 minutos do Corinthians foi bem abaixo já. Numa rotação bem mais baixa, uma equipe um pouco mais preguiçosa, desatenta. E com a expulsão do Félix com 10 minutos do primeiro tempo, fez com que a equipe tivesse que mudar a postura. Então já tinha tido o exemplo durante a quinta-feira e conseguiu reverter um papel, porque a equipe do Racing era muito mais fraca que a do Flamengo. E o começo do Corinthians também foi muito ruim, tanto que toma o gol já com 4 minutos e isso prejudicou bastante. Sim. E eu acho que o maior erro do Orlando nessa partida foi que na quinta-feira eles se desgastaram demais. A equipe teve que correr o triplo para ganhar o jogo do Racing, até para se manter vivo na Sul-Americana. E a gente sabia que fisicamente o Corinthians já ia sofrer no domingo, ainda mais numa equipe intensa como é a do Flamengo. Então eu acho que mais do que o esquema, você saber aproveitar outros jogadores um pouco mais fresco para essa partida, sabe? Porque iria cobrar isso, iria pedir intensamente. Eu acho que aí foi o maior erro dele. Repetir a equipe, teve uma mudança na zaga por questões de técnica, né? Que o Félix foi expulso na quinta-feira e já tinha que trocar esse zagueiro, porque nos últimos jogos o Félix realmente veio muito mal, mas eu acho que ele pecou nisso. Não só no esquema, mas de colocar jogadores mais frescos, porque quinta-feira fisicamente o Corinthians também Como você montaria o time do Corinthians, Fabinho? Como você montaria? Não, eu acho que eu tô com o Capita nesse sentido assim. Eu gosto da equipe do Corinthians com 3 meio-campistas e depois do Garro a gente entrevistou o Emiliano no Bola da Vez, que foi, acho que, o maior pecado do Ramon nesse sentido foi ter perdido o Garro nesse momento assim, porque eles não encontraram uma reposição para isso e o esquema todo sofreu bastante com essa saída do Garro. O Coronado, que é o jogador da posição, também não conseguiu ter sequência. E para você achar um outro jogador para essa função, o Corinthians meio que se perdeu e por isso começou a jogar com 3 atacantes, que na verdade não combina com essa equipe assim. Os atacantes, eles rendem menos, né? O Memphis tem uma função defensiva que ele não se encaixa e o meio-campo fica com menos pessoas do que já está acostumado, com menos jogadores. Como o Capita falou, você teria que jogar com um jogador um pouco mais de marcação, ou você pode baixar o Memphis para 10, mas sendo que esses 3 jogadores, o Bidon realmente ele sofre muito para fazer um jogo mais físico, mais pegado. Se você joga com 3 jogadores mais físicos, de repente conseguiria levar um pouco mais de trabalho pro Flamengo. E a colaboração do Memphis, ele ontem até saiu machucado ainda no primeiro tempo, mas enquanto esteve em campo e em todos os jogos dele pelo Corinthians, mesmo nos que ele foi bem, fabuloso, no que diz respeito à recomposição é quase nula, né? Não, aí não é característica dele, né? E outra, também nos primeiros minutos ninguém viu a cor da bola no Corinthians, né? O abafa que o Flamengo deu foi impressionante, né? O Flamengo pressionou o Corinthians no começo de uma maneira que o Corinthians não conseguia sair. E aí fica difícil pro Memphis também, né? Não é característica dele baixar. Bom, ele teria que vir ajudar, né? Tá vendo que tá em inferioridade no meio, tinha que vir, vem todo mundo atrás da linha da bola, amigo. Não joga, mas também, né, não deixa jogar. E realmente... O Matheus Donelli, que foi titular do gol do Corinthians enquanto o Hugo teve machucado, né? O Hugo se machucou na final do Campeonato Paulista mesmo, né? Ele fica ausente por mais de 3 semanas, quase um mês até. Miren, que não consumissem esse tipo de conteúdo. O que você achou dessa declaração do Felipe? Play, é o momento para ele falar, né? Porque, enfim, ele dirige um grande clube e as pessoas olham com admiração para ele. Eu acho que o que ele fala... Você consome realmente... esse tipo de conteúdo? Play, eu... Então... Esse que ele fala não, né? Não consumo. Mas não tenho muita... Esses caras que gritam, xingam o jogador de lixo, treinador de... A gente também faz críticas aqui, né? Enfim. Mas existem críticas e críticas. Críticas e críticas. Formas e formas. Exatamente. Mas assim, Play, o que eu acho, assim, eu entendo o que ele coloca, eu acho que realmente tem um poder, né, cada vez maior de comunicação, como é que chega a informação para o torcedor, mas o que fica muito marcado é o que acontece dentro do campo, sabe? Eu acho que o torcedor,
mexe com paixão, ele pode ser influenciado de alguma forma. Ele é muito influenciado. Plirra, mas assim, se a gente ficar teimando aqui, por exemplo, que tal jogador do Flamengo não joga bem e o cara dentro do campo render, a gente vai passar por trouxa, por idiota. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele cobrou como cobra na Libertadores, por exemplo. As atuações do Flamengo na Libertadores... Não, o Felipe sentiu na pele depois da derrota para o Central Córdoba. Então, mas as atuações do Flamengo na Libertadores, elas não são nada parecidas com a exibição de ontem. Então o torcedor olha... Por que, Capita? Não são. A intensidade do Flamengo não é a mesma. Por que não? A intensidade não é uma coisa que você consegue imprimir? Não sei se a marcação ela é mais ajustada, se os times realmente olham para o Flamengo assim, o Flamengo é muito superior e a gente realmente tem que fechar a casinha, a gente tem que marcar, jogar por uma bola. Às vezes aqui no Brasil a gente quer, como a gente falou, alguns times do Brasil querem enfrentar o Flamengo de igual para igual, de peito aberto, a gente é capaz, enfim, aí alguns conseguem, outros não. Esses times que o Flamengo enfrentou na Libertadores, era assim, a LDU, eu vi o jogo antes da LDU do Flamengo, os caras sufocaram o adversário, marcaram sob pressão, os zagueiros estavam na frente da linha do meio campo, em casa. Contra o Flamengo, como foi a marcação? Os caras foram lá para trás, fecharam o meio campo, não deram espaço para o Flamengo. Jogando em casa. Jogando em casa. E é isso. Então o Flamengo de ontem, ele não foi o Flamengo da Libertadores. E por conta disso o torcedor vai pressionar um pouco, pressionar, enfim. Mas ele vai olhar e falar assim, mas esse não é o Flamengo que a gente está acostumado. Esse não é o Flamengo que o que o Flamengo pode produzir, o torcedor olha dessa forma. Mas quando você vê o Flamengo de ontem, isso tudo é retomado novamente. A confiança, a alegria, enfim. Então é pertinente o que o Felipe Luiz falou. É lógico que esses caras ele têm influência, como a gente também tem quando a gente vem aqui e dá uma opinião sobre, mas é o campo que mostra, e eu acho que o torcedor do Flamengo, com algumas observações, reconhece o trabalho que é feito, a qualidade do elenco e está muito feliz com o que está sendo produzido. Fabinho, o que você achou da declaração do Felipe? Cara, eu acho que como a gente analisa quarta, domingo, é muito jogo para o cara manter um alto rendimento assim a todo momento. Eu acho que você tem que fazer uma análise maior, mais macro do trabalho. A gente sabe que o trabalho do Felipe é muito bom. Óbvio que uma hora ou outra ele vai dar uma derrapada. E quando eles falam em alguns argumentos, que a gente pede argumentos a todo momento, né? O porquê não jogou bem, por que não ganhou? E eles dão a resposta dele, a gente acha que soa muito como desculpa, que a viagem é longa, que é altitude, que essas equipes vêm jogar fechada dentro de casa. Mas eu acho super natural, quando você joga quarta e domingo, você não consegue manter uma atuação dessa. Quando você acredita que quarta-feira o Flamengo, terça-feira o Flamengo vai fazer uma outra atuação como essa, no domingo ele vai conseguir fazer de novo e manter durante 80 jogos da temporada. O Super Mundial, ele estreitou demais o calendário em 2025. E além, logicamente, do desgaste... Vamos aqui, galera, para mais notícias aí sobre o Mengão. Dudu do Flamengo em troca de Michael é pedido pela nação nas redes sociais. Essa matéria que nós estamos trazendo aqui é do portal Bola VIP. Vamos deixar aí, galera, aqui a descrição aí. É os créditos aí para o portal Bola VIP, sempre trazendo notícias, informações aí do Flamengo e também do mundo do futebol, sempre trazendo novidades exclusivas aí, né? Um resumo aqui falando que o Flamengo voltou à liderança do campeonato betano, né? E a torcida acordou na segunda-feira muito feliz. Com um ponto a mais aí do Palmeiras, assumiu a liderança do Brasileirão. Mas o assunto da vez, o assunto dessa semana, que vem chamando bastante aí as redes sociais, é de Dudu, né? Um jogador que já foi praticamente aí expulso aí, né? Vamos dizer expulso, né? O dono seu majoritário aí do Cruzeiro, Pedrinho, já deixou claro aí que o jogador não jogará. E já começou aí a repercutir aí de Dudu, um velho conhecido aí, e ele já foi aí alvo do Flamengo por muito tempo, né? Desde a primeira vez que ele viu pro Palmeiras, a segunda passagem dele no Palmeiras também. O Flamengo sempre teve um grande interesse aí no atleta, sempre quis contratar, né? E a torcida, sabendo disso aí, tá pedindo aí Dudu, e aceitaria até uma troca aí de Dudu por Michael, rapaz. Michael, uma troca. Michael também é um bom jogador, né? Mas Dudu é um jogador superior aí, um jogador de 33 anos. Se ele encaixar, um jogador muito técnico, né? 33, a gente tem Bruno Henrique tem 36. Eu acho que ainda tem calda aí pro futebol, principalmente se tratando de futebol brasileiro. Dudu ainda tem muito aí a entregar, mas no Cruzeiro a gente já viu que não vai dar para ele mais.
E no Flamengo, ele é um grande alvo do Flamengo, sempre foi um sonho aí, não só da diretoria do Flamengo antiga, aí, dos próprios torcedores. Sempre valorizou aí, fora de campo, dentro de campo, aí, o desempenho de Dudu, né? Outra coisa também que vale ressaltar é que o próprio Felipe Luiz aí já elogiou várias vezes e destacou aí o desempenho do atleta. Então estão alinhando uma coisa com a outra, né? Felipe Luiz já demonstrou aí que é apaixonado pelo futebol de Dudu, né? É um jogador com muita possibilidade técnica, né? Mudança de direção. O 1 contra 1 dele é muito bom, muito forte. E o Felipe Luiz já rasgou muito elogio, né? Falando sobre o futebol dele em várias postagens, falando que ele é um jogador espetacular, que poderia contar com ele em algum momento, gostaria de ser um treinador dele, que gostaria de jogar ao lado dele. Na época, quando ele era jogador, ele já comentou que gostaria de atuar jogando no mesmo time de Dudu, né? E isso já levantou aí mais suspeitas ainda no time dos torcedores do Flamengo, né? Que Dudu sim poderia ser um grande reforço aí, caso aí Felipe Luiz aceitasse e desse o aval aí para a Bote, a diretoria do Mengão aí chegasse a um acordo definitivo com o atleta, ele baixasse também a sua faixa salarial, né? Que seria bom, seria um grande reforço, porque Dudu, se você parar para analisar, ele tecnicamente ele é superior a muitos jogadores hoje que tem no Flamengo. Mesmo com 33 anos de idade, tem muita linha ainda para queimar aí no futebol brasileiro.